Boa noite para vocês, meus irmãos, que hoje nos acompanham nesse momento de estudo. Nós queremos dar continuidade àquilo que nós já viemos refletindo sobre a salvação de Deus, a lei e a graça. Como que Deus nos comunica a sua salvação? Como que Deus nos comunica a sua obra de misericórdia a partir do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, nós queremos dar continuidade hoje àquilo que a gente vem refletindo. Nós começamos a refletir ali no terceiro capítulo, ali a primeira sessão da terceira parte do catecismo. Então, nós vamos dar continuidade, pedindo a graça do Senhor para que esse nosso momento de reflexão seja um momento verdadeiramente fecundo, para que nós possamos aprender realmente o que Ele quer nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Pois então, dando continuidade à nossa reflexão, ao nosso estudo, nós queremos agora passar, uma vez que nós estudamos ali no catecismo o primeiro artigo, iniciamos o segundo artigo, falamos dos dois primeiros momentos que compõem o segundo artigo desse terceiro capítulo, e agora nós vamos falar dos dois últimos momentos do segundo artigo, passaremos para o terceiro artigo, e assim nós terminamos esse nosso terceiro capítulo, que fala dessa salvação de Deus, de como Deus nos comunica a sua salvação, de como Deus nos comunica a sua obra de redenção, a sua obra de justificação. Justificação, lembrando, né, que tem uma diferença entre justificação e redenção. Justificação é um fenômeno, é uma realidade mais subjetiva, e a redenção é uma realidade mais objetiva, que foi merecida por Cristo, aplicada a nós, né? E aí, quando aplicada a nós essa realidade de redenção, que é uma redenção para toda a humanidade, quando essa redenção é aplicada a nós, pessoas de maneira particular, isso se torna justificação. Justificação, então, é uma realidade subjetiva e redenção é uma realidade objetiva. Então, nós queremos falar hoje do que seria essa nossa, uma vez que nós recebemos de Deus uma lei moral e uma lei moral natural inscrita no próprio ser das coisas, como que nós nos relacionamos com a perspectiva da graça, e a partir dessa lei moral natural que nós nos abrimos à graça de Deus, e Deus derrama a sua graça em nosso socorro, em nosso favor. Como que isso se dá à perspectiva do mérito, que é o terceiro momento aí do segundo artigo. O que seria mérito? Mérito, em sentido mais geral, é simplesmente correspondência. Correspondência da comunidade para com um de seus membros, para com um membro dessa comunidade. Quando alguma pessoa faz uma coisa boa e é reconhecido pela comunidade, então, isso seria mérito, em sentido geral. Mérito
porque eu fiz uma coisa boa, fiz algo que é para o bem da comunidade, tomar o exemplo da comunidade do seminário, né? Fiz algo que é bom para a comunidade do seminário, e então quando essa comunidade ela reconhece, ela vê que eu correspondi às suas expectativas de maneira positiva, isso nós consideramos como mérito. O grupo entende que isso é um mérito, fez uma coisa boa para ajudar a comunidade, então isso é um mérito, no sentido geral. E o demérito seria a correspondência, ou não correspondência, no caso, né, de maneira negativa às expectativas do grupo. Então, mérito aí a gente já começa a entender no sentido geral, para depois a gente entender numa perspectiva propriamente cristã. Seria isso. Quando eu faço alguma coisa boa, eu tenho o mérito. Quando eu faço alguma coisa ruim, eu tenho demérito, ou falta do mérito, né? Então, conforme nós vamos acumulando boas obras, nós teremos mais mérito. E conforme a gente faz ações más, moralmente más, nós temos demérito. O nosso grupo não nos reconhece como uma pessoa meritória. Mas só que na perspectiva cristã, o mérito não é fruto de um esforço nosso. Nós não somos capazes de boas ações somente pela nossa força, somente pelo nosso poder, vamos dizer assim, somente pela nossa virtude. Não, eu me decidi por ser uma pessoa boa, então agora eu vou ser uma pessoa boa e eu vou ter méritos. Não, na nossa perspectiva, uma vez que a gente estudou também essa questão da graça e da justificação, nós podemos ver que é graça de Deus. É a graça de Deus que vai nos permitir fazer ações boas, agir moralmente bem. Então, é a graça que nos fortifica, a graça que nos move, a graça que vai nos impulsionar para fazer coisas boas, para fazer ações boas, obras boas. Então, mérito aí não é fruto de um esforço meramente. Porque nós trabalhamos muito, então nós receberemos, né? Nós vamos receber o equivalente a trabalhar muito. Não, na nossa perspectiva cristã, nós só podemos trabalhar muito, nós só podemos produzir muitos frutos sustentados pela graça. Então, há essa perspectiva da graça aí na dinâmica do mérito. O mérito nós podemos merecer, nós enquanto católicos podemos merecer fazer coisas boas, mas esse fazer coisas boas é sustentado pela graça de Deus. Tanto é que esse estudo é uma coisa boa e ele só pode ser de fato um estudo produtivo, uma coisa boa, uma ação boa, se é sustentado pela graça. Tanto é que a gente começa o estudo fazendo uma oração, pedindo ao Senhor a sua graça. Então é isso. A graça de Deus, ela nos precede. A graça de Deus, ela vem antes para poder nos dar sustento, para poder nos dar possibilidade de agir bem, de agir bem. O mérito só é mérito quando nós acumulamos ações boas. Quando nós acumulamos ações más, isso é demérito. Não tem nenhum mérito em fazer coisas más, né? Não tem nenhum mérito em ser um criminoso, um ladrão. Coisas más não trazem mérito. Agora, fazer coisas bobas, como ajudar um próximo, como vestir a quem não tem roupa, como dar água a quem tem sede, são coisas boas que nós só podemos realizar sustentados pela graça, impulsionados. É a própria graça de Deus que já nos impulsiona. Quando nós pensamos em um ato bom, é a própria graça de Deus que já está ali, nos movendo, nos movimentando para ir fazer uma coisa que de fato é boa. Então quer dizer que tudo é graça. Se nós podemos merecer, e nós podemos merecer, o catecismo está nos ensinando isso, que nós merecemos, essa perspectiva do mérito
ela entra na dinâmica da graça. Porque nós somos redimidos por Cristo, porque Ele nos dá a sua graça, porque Ele nos dá o seu amor no Espírito Santo, porque a Santíssima Trindade derrama em nossos corações a sua caridade, é que nós podemos merecer. Então, tudo é graça, inclusive merecer, inclusive a perspectiva do mérito. Então, é justamente isso, porque Deus é sumamente bom. Ele nos permite, pela sua misericórdia, participar da sua bondade. Quando nós fazemos atos bons, nós estamos participando da bondade de Deus. Claro, Deus é bondade por natureza. Deus é amor, é misericórdia por natureza. Nós, quando realizamos atos bons, atos de misericórdia, atos de caridade, nós participamos. Então, há uma centelha do divino em nós quando nós somos merecedores, quando nós fazemos ações boas, movidas, claro, essas ações movidas pela graça dele, pelo poder dele, pela misericórdia dele. Então, como vai dizer Santa Teresinha, tudo é graça. Tudo é graça, inclusive poder merecer. Se eu, como um São Francisco de Assis, pensasse assim, eu vou vender todas as minhas coisas, tudo aquilo que eu tenho, e vou dar aos pobres. Esse simples pensar de me desfazer de todos os meus bens e dar aos pobres, isso já é um mover da graça em mim. Já há um mover anterior a eu ter essa ação boa da graça em mim. A graça ela move em mim antes mesmo de eu decidir, opa, eu quero fazer isso para agradar a Jesus. Eu quero fazer isso porque é bom. Antes mesmo de nós tomarmos essa decisão, a graça de Deus já está movendo em nós. Então, o mérito, ele por primeiro, ele é atribuído a Deus. O nosso mérito, por primeiro, ele é direcionado a Deus. Deus é a causa desse mérito. E em um segundo momento, nós é que correspondemos a esse mérito. Então, a graça de Deus causa um mérito, move o nosso coração para fazer uma ação boa, para acumular ações boas. E nós, quando correspondemos dizendo, eu quero fazer isso porque é bom, eu quero fazer isso porque eu quero agradar a Jesus. Então, em segundo plano, é que o mérito é nosso. Primeiro, o mérito é de Deus, porque Ele move o nosso coração com a sua graça. Ele move o nosso coração através do Espírito Santo. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo move em nós para fazer ações boas. Não é coisa aqui de, como eu tinha citado na nossa primeira aula, não é pelagianismo. Porque o pelagianismo acredita que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias forças, que nós podemos merecer e por isso nós fazendo boas obras, nós podemos merecer a salvação. Não, a salvação ela é gratuita, é dom de Deus, é misericórdia de Deus para conosco a salvação. A obra da salvação é misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia ela é tamanha, ela é tão grande que nos permite merecer, nos abre espaço para o merecimento. Então, é conforme nós tivermos acumulado boas ações, que isso nós chamamos méritos, movidos pelo Espírito Santo, claro, ou nós tivermos acumulado más ações, que nós chamamos de mérito, é que nós seremos condenados ou concedidos a glória eterna, a vida eterna, né? Então, à medida que nós tivermos mérito aí no sentido de correspondência à graça de Deus, é que nós poderemos ser salvos ou não, que nós podemos ganhar a vida eterna ou não. Claro, a vida eterna é ganhada, a vida eterna é Deus que nos oferece, é recebida. Nós não podemos fazer nada para merecer a vida eterna, mas o próprio Deus, que pela sua misericórdia, porque essa misericórdia é tão grande, ele nos permite, ele nos abre espaço para merecer. Então, conforme nós vamos correspondendo à sua graça, nós vamos acumulando méritos.
Não, pode ficar um pouco confuso, mas é por causa da misericórdia de Deus. Nós mesmos, pela nossa própria força, não somos capazes de merecer, mas Deus é a ação dele. Deus, ele vem e nos possibilita merecer. Então, em primeiro lugar, o nosso mérito, enquanto seres humanos, é de Deus. É Ele quem causa, quem impulsiona. É a palavra que o catecismo usa, impulsiona. É Ele que impulsiona o nosso coração para as boas ações. E em segundo momento é que isso é propriamente nosso, porque nós correspondemos e dizemos, sim, Senhor, eu quero fazer isso porque é bom, porque é agradável aos teus olhos, porque pode ajudar o meu próximo, porque pode conduzir o meu irmão a estar mais próximo de ti, a ter uma vida mais digna. Então seria isso, tudo é graça. Tudo é graça. É a graça mesmo derramada em nossos corações que nos permite merecer. E aí nós já entramos no outro momento, que é a santidade cristã. A santidade ela vai se dar justamente aí, nessa correspondência à graça de Deus. Ela vai acontecer justamente conforme nós nos abrimos, nós temos o coração mais disponível à graça de Deus. Nós só seremos santos à medida que nós estivermos cheios de Deus. Então, nós só podemos encontrar essa bem-aventurança à medida que nós formos totalmente de Deus. Então, a nossa santidade cristã aí, ela vai ser sempre necessária. Ela vai ser sempre um alvo para nós alcançarmos. Vai ser sempre uma perspectiva. Nós vamos sempre vislumbrar essa santidade. Nós precisamos correr atrás dela. Como vai dizer São Paulo, o Senhor me alcançou, agora eu preciso correr para alcançá-lo. Alcançar a santidade seria isso. Corresponder à graça de Deus. À medida que eu correspondo, à medida que o meu coração se abre, à medida que o meu coração tem mais disponibilidade à graça de Deus, é que eu vou me tornando mais santo. E é claro, eu estou dizendo aqui me tornando mais santo, mas a ação primeira é de Deus. Nós correspondemos. É claro que a graça supõe a natureza, mas a ação primeira é da graça em nós. Isso é maravilhoso, porque é Deus mesmo que, pela sua misericórdia, se decide comunicar, decide nos oferecer a sua vida. Deus é maravilhoso, olha que oportunidade. Ele mesmo que é santo por natureza, ele é santo no seu próprio ser, ele, pela sua misericórdia, nos faz participantes no seu próprio ser. Claro que o ser é de Deus, mas nós participamos no ser de Deus. Igual quando a gente é convidado para ir a uma festa. A uma festa de casamento, por exemplo. Nos chamam para ir à festa de casamento e ali nos convidam a estar participando daquele momento, daquela alegria do casal. A alegria, ela é própria do casal, mas nós participamos, estando ali naquela festa, porque fomos convidados, estando ali naquela festa, nós participamos também da alegria do casal. Então é mais ou menos nesse sentido. A santidade, ela é de Deus. Nós participamos na santidade dele, porque fomos convidados. E isso é a realização do nosso coração enquanto ser humano. Por isso, então, que há essa relação aí de graça, do mérito, que é a graça de Deus se movendo em nós, e a santidade. A santidade seria essa perspectiva mesmo, de correspondência à graça de Deus. A santidade, ela é gozar da vida divina comunicada por nosso Senhor, por Jesus. É Ele que nos comunica a sua graça, a sua misericórdia, a sua vida divina. Conforme nós vamos meditando, por exemplo, a Sagrada Escritura, a gente vai percebendo sempre mais isso, né? E também olhando a vida dos santos. Eu citei São Francisco, mas citei Santa Teresinha também, mas a gente poderia citar tantos outros santos. E quando a gente olha para a vida desses santos, a gente vê que eles têm algo diferente das pessoas comuns. Eles têm alguma coisa que transmite Deus. E é justamente isso, santidade é a graça de Deus derramada em nossos corações, que de tal modo a gente consegue irradiar essa luz da santidade.
Então, conforme nós vamos recebendo, conforme nós vamos abrindo o nosso coração à graça de Deus, nós vamos também percebendo que há muitos defeitos, muitas imperfeições do nosso coração a serem corrigidas. E isso é passos na santidade. Isso é a gente olhar e perceber defeitos, imperfeições, que quando a gente se sente incomodado já com o pecado, a gente já quis mudar, já quis deixar o pecado mortal. Quando a gente vê que há defeitos, imperfeições a serem purificados, isso já é passo na santidade. Então, essa santidade, quando nós vamos pedindo a Deus que purifique os nossos defeitos e as nossas imperfeições, ela vai se dar na concretude de nossa vida. Ela vai se dar na concretude da nossa vida. Conforme nós temos essa capacidade de amar a Deus e amar o próximo. Conforme nós vamos tendo essa capacidade, essa doação, essa entrega da nossa vida. E aí nós vamos enxergando a face de Cristo no nosso irmão. E aí acontece santidade. E aí acontece essa obra maravilhosa mesmo, de que a vida divina se manifesta. A vida divina, ela floresce em nós. E é isso que Deus quer fazer sempre. Ele quer nos comunicar a sua graça para que, pelo transbordamento dessa sua graça, nós podemos merecer e, merecendo, progredir na santidade. E aí essa palavrinha progredir vai ser sempre uma coisa que a gente precisa guardar. Nós sempre teremos o que melhorar. Aquele que é perfeito, inacabado, é Deus. Mas nós, seres humanos, sempre teremos o que melhorar. Então, por isso, a santidade, ela vai ser sempre um ideal para nós, como eu tinha dito. Nós sempre vamos vislumbrá-la. Nós sempre vamos olhar para a santidade como uma meta, como um alvo a ser alcançado. Então, nosso coração ele vai ficando inquieto sempre, porque há essas imperfeições, esses defeitos que a gente vai percebendo ao decorrer da vida, e conforme nós vamos progredindo na vida de oração também, isso é um detalhe importante, conforme nós vamos tomando consciência do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com o nosso próximo também, é que nós vamos vendo essa santidade se tornando mais concreta na nossa vida. Essa santidade realmente se tornando encarnada, porque Jesus é o Verbo encarnado e ele veio nos comunicar essa santidade dele para ser também uma santidade encarnada, que se dá na concretude da nossa vida. E isso é muito, muito bonito, porque viver a santidade já é adiantar aquilo que a gente vai viver no céu. Viver a santidade hoje já é adiantar aquilo que vai ser a vida eterna. Isso é um mistério, isso é um mistério. Como que isso acontece? Eu não sei, mas o catecismo nos diz. Adiantamos aquilo que é a realidade do céu. Claro que o céu vai ser uma novidade constante para nós. E essa novidade constante para nós é motivo de muita alegria. Mas adiantar a realidade do céu através da santidade. Tornar a vida mais leve. Isso adianta a realidade da vida eterna. Isso adianta a realidade do viver em comunhão. Então, é interessante como que esses temas estão bem relacionados. Aí a gente falava da salvação de Deus, e essa salvação de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não somente nos reconcilia com o Pai, não somente reconcilia o humano com o divino, mas ela eleva o humano até o divino. Como eu falei daquela perspectiva da participação e dei o exemplo lá do casamento. Então é isso, a salvação que Deus nos oferece, ela é algo a mais, ela nos aprimora, ela nos eleva sempre. E viver para Deus é bom por causa disso, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Porque Deus sempre deseja aquilo que é bom para nós que somos os seus filhos.
Então, a santidade, ela vai ser para nós algo que precisa ser buscado sempre. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar essa vida interior, cultivar essa vida interior. E como que nós cultivamos essa vida interior? Como que nós cultivamos esse progresso na caridade, esse progresso na santidade? Porque é isso, conforme nós somos capazes de nos abrir a Deus, nos abrir à sua graça, e aí a gente pode usar a metáfora do nosso coração sendo um balde. Pensa só, Deus como uma fonte inesgotável, Deus é uma fonte inesgotável, mas o nosso coração, a primeiro momento, como um balde. Aí, o balde ele cabe uma porção de água, da água viva do amor de Deus. Mas só que uma caixa d'água cabe muito mais do que um balde. Uma piscina cabe muito mais do que uma caixa d'água e assim por diante. Então, seria isso. Deus, ele é fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de santidade, e nosso coração é que vai se alargando na capacidade de receber essa graça que ele nos oferece. E isso vai nos aproximando da santidade. E isso vai fazendo com que a santidade ela se torne concreto na nossa vida. E isso vai trazendo alegria ao nosso coração. Fazer a vontade de Deus, por mais que nós estejamos passando pelo sofrimento, é bom. Fazer a vontade de Deus, por mais que nós estejamos passando pela dor, nos dá alegria. A alegria, para nós cristãos, ela transcende um sentimento de dor. A paz, permanecer em Deus, ela transcende a dor. Nós podemos estar passando por dificuldades, nossa fé pode estar sendo provada, mas nós podemos passar por essa situação em paz, porque temos a confiança e a convicção em nosso Deus. Então, à medida que nosso coração se alarga para receber essa água que brota da fonte viva do amor de Deus, é que essa santidade também ela vai se tornando real na nossa história, vai se tornando real na nossa vida, porque ali vai acontecer que nós vamos nos abrindo a Deus, e o nosso coração ele vai se tornando semelhante ao coração de Jesus. Como eu estou aqui no seminário de Diamantina, né, o seminário Sagrado Coração de Jesus, e isso é uma coisa muito, muito forte para mim. Nós aqui no seminário, né, a gente vive essa espiritualidade, essa vida, refletimos muito sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, e a gente reza sempre aqui, né, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós rezamos sempre, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Nós rezamos bastante aqui essa jaculatória. Então é isso, a santidade ela vai fazendo o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. O coração de Jesus que é cheio de compaixão, o coração de Jesus que é fornalha ardente de amor, o coração de Jesus que é fonte de misericórdia para todos os homens. A santidade, ela vai configurando o nosso coração ao coração de Jesus. E isso é maravilhoso. E isso é realmente que realiza o nosso coração, os seres humanos. É isso que vai trazendo alegria para nós. E aí, como eu estou falando que a santidade ela vai nos configurando a Cristo, Cristo passou pela cruz. Cristo passou pela paixão. Então nós, à medida que vamos nos configurando a Ele, também passaremos pela paixão, pela cruz, para purificar o nosso coração. Para fazer com que o nosso coração passe ali de um balde para uma caixa d'água, de uma caixa d'água para uma piscina, e de uma piscina para um rio, e aí para o mar, e assim por diante, né? Nessa capacidade sempre de receber a água da vida, do amor de Deus. É isso. A santidade ela vai nos tornando mais humanos.
Como eu disse, né, que justificação é humanizar-se a partir de Deus, a santidade ela vai nos tornando cada vez mais próximos de Deus e mais humanos. Vai nos tornando realmente humanos, porque Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem que está na estatura máxima. É o homem que está completo, perfeito. Então, conforme mais nos aproximamos de Deus, mais santos vamos nos tornando, mais nós nos tornamos humanos e sensíveis às dificuldades dos nossos irmãos. Isso é uma coisa bastante interessante. Sensíveis à dificuldade do nosso próximo. Então, nós precisamos realmente pedir a Jesus essa graça, de que Ele transforme e faça o nosso coração semelhante ao coração dele. Faça do nosso coração um coração fiel, um coração generoso, um coração que ama. E aí é realmente isso. Nós podemos progredir na santidade vivendo essa experiência de Cristo. E a experiência de Cristo é essa, de morte e ressurreição. Experiência de morrer para o pecado e viver para o céu, viver para a eternidade. Nós em toda a nossa vida, em todos os momentos, quando nós tomarmos consciência realmente do que é esse chamado de Deus, nós vamos ver que há sempre essa experiência, a experiência de Páscoa, de morte e ressurreição, morrendo para mim mesmo, morrendo para o pecado, morrendo para a vaidade, morrendo para a preguiça, para a gula, para a luxúria, para a ira, para o orgulho, para a avareza, morrendo para o homem velho e nascendo para o homem novo, para a vida da graça, para a vida sobrenatural, para a vida do amor de Deus. A gente vai vendo que há ali sempre a experiência da Páscoa, a experiência da vida nova. É vida nova em Deus que nós queremos. É vida nova em Deus que nós precisamos. É vida nova em Deus que o mundo precisa. Nós, jovens, precisamos disso. Vida nova em Deus. E vida nova em Deus vai nos dando cada vez mais ânimo, cada vez mais desejo de sermos fiéis, de sermos santos e sermos esses jovens alegres, entusiasmados, embalados pela graça de Deus. Sempre pela graça, tudo é graça. Sempre pela graça de Deus, fortalecidos pela graça de Deus. E aí, jovens que são capazes de mostrar a face de Deus para o mundo. Um mundo que muitas vezes tem dificuldade de crer, um mundo que cada vez mais vive a experiência do ateísmo, a experiência do agnosticismo, de dizer que é impossível conhecer a Deus, conhecer a verdade, conhecer as coisas boas, né? Um mundo que cada vez mais vai vivendo sem sentido. Nós, jovens de Deus, nós, cristãos, pessoas que receberam de Cristo essa vida nova, esse ardor, nós que estamos aí lutando para conformar o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus, poderemos irradiar essa obra de misericórdia para todas as pessoas. Nós poderemos mostrar a Cristo, mostrar a face de Cristo para essas pessoas que têm dificuldade de crer, que têm dificuldade de crer a partir da igreja, crer a partir da que a igreja ensina. E ao dizer sobre o que a igreja ensina, nós já entramos nesse terceiro momento, nesse terceiro artigo, já encaminhando para o finalzinho desse nosso terceiro capítulo, que vai dizer a respeito da igreja, a igreja como quem nos comunica a obra de misericórdia de Deus. Na verdade, a igreja como que nos comunica os sacramentos, a igreja que nos comunica a graça de Deus. Deus nos dá a sua graça por meios ordinários, claro que há meios extraordinários, através da igreja. É através da igreja, através do ministério da igreja, através dos ensinamentos da igreja, da vida dos santos, de tantos santos doutores, santos pastores, através desta igreja viva, que Deus comunica a sua doutrina, a sua salvação,
o seu ensinamento. Então, nós entramos aqui nesse nosso terceiro artigo, que vai dizer a igreja como mãe e educadora. Igreja como mãe e educadora. Uma mãe que corrige e que educa e que aponta o caminho e que mostra a mãe que, se for necessário, ela pega na nossa mão e vai nos conduzindo ao caminho, vai nos recolocando no caminho. Então, à medida que a igreja ensina, através dos bispos, através dos padres, através do magistério ordinário do Santo Padre, o Papa, ela vai nos comunicando, nos direcionando para o caminho de Cristo. Então, tudo isso que nós estamos falando, de graça, de justificação, da misericórdia de Deus, dos sacramentos, dos meios ordinários de receber a graça de Deus, isso tudo nos vem pelo ministério da igreja, porque foi o próprio Cristo que instituiu a igreja. Então, o Cristo mesmo que se faz presença na humanidade através da igreja. Isso é um mistério muito bonito também. A nossa fé católica é realmente linda, bela, majestosa. Isso que eu acho interessante nessa iniciativa desses jovens aqui, né, de vocês jovens, fazerem esse estudo do catecismo, para conhecer mais a fé da igreja, para conhecer mais aquilo que a igreja nos mostra, o que é a nossa fé católica. E ao ver o que é essa nossa fé católica, a gente vai ver assim, gente, como que Deus é misericordioso, como que Deus é maravilhoso. Ele nos dá meios assim tão palpáveis, meios tão concretos para nos santificarmos, para sermos pessoas melhores, para sermos realmente pessoas que comunicam o seu amor. E isso é realmente lindo, isso é realmente maravilhoso, porque a partir dessa obra da igreja, que é dada a ela por Cristo, vai sendo atualizado o mistério de Deus. Vai sendo atualizado essa salvação de Deus que nós estamos falando. Então, aí vai ser muito central a perspectiva da vida comunitária. O Thaleson falou sobre a vida comunitária, mas a igreja seria isso, comunidade de pessoas que desejam essa santidade. Não que já são santos, prontos, acabados, não, mas dessas pessoas que tomam consciência da obra de salvação de Deus e aí, com essa tomada de consciência, se decidem, desejam a ser santos. Porque o Cristo mesmo nos disse: sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. Então, assim, a igreja seria essa comunidade desejosa de santidade, desejosa de receber a salvação de Deus, de receber a graça de Deus e comunicar sempre mais às outras pessoas, a toda a humanidade, para que a redenção de Cristo ela se torne justificação nos nossos corações. E à medida que nós somos justificados, nós somos salvos. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, fazendo obras boas, né? Agora que a gente já estudou a perspectiva do mérito, fazendo obras boas, mas só somos capazes dessas obras boas movidos pela graça dele, movidos pelo amor dele, movidos pelo poder do Espírito Santo. Então aí, esse artigo 3º, ele vai nos mostrar a necessidade da igreja em nos comunicar toda essa obra de salvação de Deus, em nos comunicar os sacramentos, em nos comunicar a Santa Missa, em nos lembrar também o que vem a ser a santidade, o que vem a ser a prática das virtudes, o que vem a ser os ensinamentos realmente deixados por Cristo e a interpretação correta deles, né? Não é uma livre interpretação de nossa parte. A igreja, o magistério, que vai nos orientar aí a respeito disso. É o magistério que vai nos nortear. Quando nós perdermos o rumo, não. Nós católicos não podemos perder o rumo. Há sempre alguém, há sempre um bispo, há sempre o Papa, a figura do Papa, que é a figura de unidade. Há sempre esses ministros de Deus para poder nos colocar no rumo, como essa igreja que é mãe e educadora.
como é o título do artigo. E aí, por esse ministério dos bispos, dos pastores, nós vamos sempre mais aprofundando no amor de Deus, sempre mais aprofundando na misericórdia que Deus nos quer comunicar. E aí o nosso coração vai se transformando realmente. E aí, conforme nós vamos entrando nessa dinâmica de vida de oração, de vida sacramental, de vida de intimidade com Deus, de vida também com os irmãos, de vida comunitária, conforme nós vamos entrando nessa dinâmica de vida cristã, nós vamos progredindo. Essa ideia de progresso, nós precisamos tê-la sempre em mente. Eu sempre